né? Uma figurinha. Mais perguntas. Foram essas massas que, deslizando sobre os terrenos inferiores, trituraram e depois depositaram aqueles materiais, as massas de gelo? Aí já tem uma glaciação, né? Sabemos que uma força dessa natureza agiu na metade setentrional do hemisfério. Aí ele se refere à glaciação do Pleistoceno no hemisfério norte. Teremos que procurar os vestígios da metade meridional, ou seja, vamos ter que procurar vestígios da glaciação do hemisfério norte no Pleistoceno aqui no hemisfério sul. Era o que ele queria, vai. Aí né, o nosso rio caudaloso, cheio de curvas e tal. 23 de abril. Ontem de madrugada avistou-se o Cabo Frio. E lá para as 7 horas tivemos de acordar, ao acordar, a agradável notícia de que as montanhas dos órgãos, Serra dos Órgãos, já estavam à vista. A cadeia litorânea, se bem que pouco elevada, os cumes mais altos não excedem de 100 a 900 metros, ou seja, ele estava acostumado lá com os Alpes, né? E aí vinham as nossas serras, aí a Serra dos Órgãos, bonita por sinal, né? E aí ele achava, bom, 600, 700 metros não é nada, né? Muito lá o dedo de Deus, bem, né? Isso é fotografia atual, não da época dele, seria em preto e branco. Aí ele vai descrever, tal, essa coisa aqui a gente nem vai perder tempo descrevendo, porque a gente conhece muito bem aqui a nossa região serrana. Pode passar. Aí uma foto tirada da minha casa, mostrando lá o que vai depois dar origem às furnas de Agassiz. São o maciço da Tijuca e a sua continuação, que é a Serra dos Petros Forros, visto do Meia. No dia 25 de abril houve o eclipse do Sol. Muita coisa aconteceu durante essa viagem, né? Inclusive um eclipse do Sol. Total. Olha que coisa interessante, visto lá em Cabo Frio. E ele descreve esse eclipse. Pode passar. A Guanabara. Ele vai chegar na Guanabara, descreve a Guanabara. De um lado se estende a alta muralha que separa do alto mar, cuja crista quebrada se eriça de picos no Corcovado e na Tijuca, e ele vai ficar encantado com o Corcovado. Vai. Aí estamos uma foto recente, né, da nossa linda Guanabara, entrada da Bahia, pode ir, outro lado do Niterói. E vai falar da Serra dos Órgãos, Pão de Açúcar e tal, que a gente conhece bem, pode passar. O Rio de Janeiro se desdobra em forma de crescente na margem setentrional da Bahia, seus bairros se estendem por distâncias consideráveis à beira-mar ou serpenteiam mais para dentro as vertentes do morro. Vai passar uma foto aí, que é uma foto que eu fiz questão de colocar, já que ele falou nos bairros, esse é o bairro ali de Del Castilho, né? No subúrbio do Rio de Janeiro. E ali a gente está vendo lá no fundo a sede de uma antiga fazenda de cana-de-açúcar, dos anos 600, 700, etc. Tal. A primeira coisa que se plantou por aqui foi, antes do café, foi o cana-de-açúcar, né? Que ia para a Europa, lá quando ele era beterraba, que se fazia açúcar, e aqui trouxeram a cana, Pernambuco e outros lugares, e aqui no Rio de Janeiro também deu muito certo. E essas fazendas, só resta essa daí, das fazendas da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, da época, só essa, chamada Capão do Bispo, porque o último dono foi um bispo, enquanto fazenda, mas por ali por perto tem o engenho da rainha, que era da própria rainha, o engenho novo, o engenho de dentro, todos esses nomes, porque eram engenhos de cana-de-açúcar, tá? Toda aquela área ali que ficaram com nomes de bairros até hoje. E ali o Capão do Bispo, Capão é uma espécie de macega, uma vegetação já não tão boa, porque foi derrubada a floresta e tal, e ficou aquela vegetação meio que ruim, chamada de Capão, né? E do bispo, porque era um bispo o dono. E está com o nome até hoje, Capão do Bispo. Existia uma instituição de arqueologia que estava tomando conta, e tinha lá um acervo de arqueologia. Mas o governo do estado pediu de volta, conseguiu a retomada, e está lá meio que abandonado. Não sei qual é a intenção do governo do estado do Rio de Janeiro em retomar, ao invés de deixar como uma instituição de pesquisas arqueológicas. Espero que não seja para derrubar e fazer dali qualquer outra coisa que não é de interesse do patrimônio histórico nacional. Espero que não seja isso. O cenário, em consequência dessa disposição das casas, etc., tarará, tal, isso aí a gente conhece bem, é melhor ver as fotos antigas do Rio de Janeiro. Passei o Corcovado, aí sim, aí começa a ficar bom.
Ele não sei quem é o amigo B, não é o Benedito, né? É um outro B. E aí eles vão ao famoso Pico do Corcovado. Deixa os carros no fim da Estrada das Laranjeiras, sobe a cavalo o resto da montanha por uma pequena vereda sinuosa, excelente quando o tempo está seco, mas muito escorregadia pelas chuvas recentes. Tinha chovido, então estava escorregadio. Aí uma foto também recente lá do Corcovado, ali da região da Tijuca, né? Pode passar. O passeio é delicioso, diz o Agassiz. A floresta perfumada se entreabre aqui e ali, essa coisa meio poética até, ele descrevendo, né? Meio não, até muito. Oferecendo deslumbrantes perspectivas, prenúncios do que nos espera mais alto. Isso aí teria que ser na voz aí do Cid Moreira. Ficaria bem melhor do que na minha. Aí vem um aniversário, dia 28 de maio. A gente não pôde comemorar Agassiz na época, teve que ser agora, mas porque a gente teve outros que foram o Estiveg, etc. Tal, mas estamos fazendo isso hoje. Pode passar. Foi muito festejado e tal. Aí vamos às rochas. De fato, o caráter externo das rochas é aqui por tal forma diferente daquilo que se conhece no hemisfério norte, que o geólogo europeu fica, a princípio, completamente desorientado. Ele próprio estava desorientado. Perplexo. É preciso um certo tempo para que ele descubra a chave dos fatos e os ache em harmonia com os seus conhecimentos. Até então, Agassiz se achava ele mesmo perplexo. É muito embaraçado, com um aspecto inteiramente novo dos fenômenos que lhe são bastante familiares em outras regiões. Ou seja, quem sabe, morenas glaciais. Pode mandar. Tem diante de si, por exemplo, um rochedo, um cimo arredondado, que, por sua forma, ele julga ser uma rocha acarneirada. A carneirada é o mesmo do francês moutonné, que a gente conhece na geologia aqui do Brasil como roche moutonné, que tem, por exemplo, em São Paulo, só que não é do Pleistoceno, é do Paleozoico, é lá do Carbonífero. Teve glaciação no Brasil? Teve sim, mas no Paleozoico, não no Pleistoceno. Então ele vai ficar perplexo realmente. Ele vê uma forma carneirada, assim, e aí a moutonné, que ele achou que era moutonné, e interpreta como sendo glacial. A mesma coisa acontece com os terrenos de transporte que correspondem ao drift do hemisfério setentrional e com os blocos ou fragmentos de pedra destacados da massa, que é chamado de drift, né? Esse material que a geleira leva. A geleira, ela leva uma verdadeira lixaria, né? Porque a geleira, por onde passa, ela vai tirando pedaço daqui e dali, pedaço de rocha, o solo, tudo que cai ali, ela vai levando. Quando vem o degelo, na época mais fria, mais quente, ela solta aquilo tudo e larga, e isso é o depósito glacial, uma das formas de depósito glacial por excelência. Então, Agassiz estava muito acostumado em ver isso lá na Suíça. E quando ele viu coisas parecidas na região tropical, ele automaticamente começou a achar que poderia ser aquilo que ele estava acostumado lá, porque ele não tinha experiência, como também os outros que vieram com ele antes e depois não tinham. Só que o pessoal da Comissão Geológica do Império teve tempo de estudar melhor, e o próprio Hart depois vai desmentir o Agassiz, né, o ex-professor dele, e o Brunner, no seu livro de Geologia Elementar, através de bloco-diagrama, mostra perfeitamente como é que se formam esses arredondamentos nesses blocos, que são esses nossos matacões, e que não tem nada de morenas glaciais. Morena ou moraina, esse termo morena aí, é um termo usado na geologia para esses blocos, né, transportados pela geleira. E ele, logicamente, estava interessado em caracterizar o drift, porque com isso ele achava que poderia combater a teoria da seleção natural do Darwin. Com certeza. Isso lógico que ele estava muito empenhado em encontrar, encontrar comprovações científicas para combater a teoria da seleção natural, que ele não acreditava. Em razão da sua decomposição profunda em todos os pontos expostos à ação atmosférica, é impossível concluir o que quer que seja do seu aspecto exterior. Realmente, no trópico, né, o manto de Teperi, os geólogos estão mais do que acostumados a ver, espesso, muito espesso mesmo. Não há uma única rocha, a não ser que tenha sido quebrada recentemente, como a superfície se encontra no estado natural. Claro, com a umidade e todo, né,
calor, chuva, etc. e tal, o intemperismo modifica completamente a superfície dessas rochas, como acontece até hoje, vai continuar sendo assim enquanto for uma região tropical. Olha aí a rocha Montonê. A denominação que os montanheses de Savoia dão aos blocos arredondados que as geleiras do Monte Branco depositavam na planície. Isso é a nota da tradução francesa do livro, né? Não temos tradução para drift, expressão inglesa que significa transporte. No caso, material de transporte glaciar, a gente usa aqui no Brasil drift até hoje. Brunner, em sua geologia elementar, emprega a expressão sueca til, que também é usado, né? Til daí da tilito, a rocha lá do nosso paleozoico, do nosso carbonífero, nós temos tilitos aqui, realmente comprovando que tivemos glaciações, mas lá, milhões de anos atrás. De uma vez por sempre, diante da primeira referência à hipótese da glaciação no Brasil, que será tantas vezes referida nesta obra, lembramos ao leitor, pouco ao par dos trabalhos de geologia que retificaram o Agassiz, a opinião de Brunner que os resume. Olha o Brunner falando, aspas, acreditou-se há tempos que o Brasil também tinha sido glaciado, mas estudos posteriores têm demonstrado que não há provas concludentes da ação glacial em parte alguma deste país. Isso é o Brunner. Vai. Ainda entre aspas, a suposta glaciação do Brasil, em Revista Brasileira, volume 6, páginas tal, julgou-se que os morros, julgou-se que os morros arredondados das vizinhanças do Rio de Janeiro, e bem conhecidos ao longo da costa, tanto no norte como no sul, apresentavam superfície glaciada. Aquelas ranhuras, os encarneirados, né? Seriam os montonês? Vai. Aí o Brunner, vou mostrar quem era essa figura que contrariou totalmente o que pensava o Agassiz. Essas formas foram produzidas, porém, pela esfoliação, a esfoliação térmica. Né? Calor, mudança de temperatura, a dilatação da superfície, contração, dilatação, racha, quebra, forma aquela superfície esfoliada que acaba caindo, se estiver numa área elevada, e vai assim se descascando e se formando como casca de cebola. É isso que acontece, que o Brunner explicou. Os grandes blocos, aí já fala lá de Paquetá e tal, já mostrando como é que acontece, que o Brunner e o Hart entenderam muito melhor do que o próprio Agassiz. Vai. Tá aí. Os grandes blocos do vale abaixo da Tijuca, conhecidos como Furnas de Agassiz, foram considerados como sendo blocos erráticos trazidos de alguma outra parte do continente, mas são derivados de grande dique de encosta dessa mesma montanha, ou seja, não tem nada a ver com glaciação. As argilas vermelhas, que por toda parte formam o subsolo da Serra do Mar, eram consideradas como til ou argila glacial. Estas porão ser apenas os produtos da composição in situ das rochas cristalinas, ou seja, os granitos e os gnates da região. Em parte alguma do Brasil tem-se encontrado uma rocha estriada in situ, ou um bloco estriado, ou qualquer outra prova evidente indubitável da ação glacial durante o período Pleistoceno. Né? Ele deixa bem claro que ele está falando do Pleistoceno. As serras do Ceará, que foram consideradas por Agassiz como sujeito à glaciação, são também serras de granito, que por toda parte mostram a esfoliação característica dessas rochas. Ele está aí o tempo todo criticando, né? Mas criticando cientificamente, é evidente. As fraldas da Serra da Aratanha e do Pacatuba não exibem tampouco morena alguma. Brunner, naquele livro de Geologia Elementar, que ele fez em português para os estudantes brasileiros, embora ele fosse americano. Paraíba do Sul é um lindo rio que corre em grande parte, aí volta o Agassiz a falar, descrevendo Paraíba do Sul, a barra lá do São João, pode passar. Ele, como sempre, poético. O drift errático, ele já vai voltar a falar. Já assinalei, antes a gente teve um parênteses ali com as críticas do Brunner, né? Agora a gente volta ao próprio Agassiz, ainda falando do drift errático. Já assinalei o caráter indeciso da geologia da região, etc, etc, quer dizer, ele insiste na glaciação. Vai. Estamos chegando ao fim. Aí, ainda insistindo na questão dos drifts, pode mais, eu não vou ler. Aí é uma carta que ele escreve, ele estava tão convencido que tinha descoberto algo novo aqui, né? Uma glaciação nos trópicos,
a glaciação do Pleistoceno, que ele escreve para um amigo dele descrevendo, né, o que ele viu, com um entusiasmo incomum. Um pouquinho dessa carta. Transcreva aqui uma carta, pode passar. Meu caro Percy, né? Percy, ontem foi um dos dias felizes da minha vida e quero que você compartilhe a minha alegria. Pode passar. Isso é o Agassiz falando. Estou na Tijuca, isto é, a 7 ou 8 milhas do Rio de Janeiro, a 7 ou 8 milhas do Rio de Janeiro, num grupo de montanhas de 1.800 pés, mais ou menos da altura de 550 metros. Eu habito, ele mora, né, em lindo hotel, verdadeiro cottage, e do seu terraço avisto uma colina de drift, com inúmeros blocos erráticos, tão característico como qualquer outro que eu tenha observado na Nova Inglaterra. Ora, seu Agassiz. Várias vezes já havia encontrado indícios de drift, muito fácil de reconhecer. Isso ele está escrevendo para o amigo dele lá, convencidíssimo de que tinha realmente encontrado indícios indubitáveis de glaciação aqui na Tijuca. Pode passar. Felizmente descobri ontem, perto do hotel Bennett, não tem nada a ver comigo, outro, né? Na Tijuca, a mais visível e menos contestável superposição de drift e rochas decompostas. A linha de demarcação entre os dois terrenos é perfeitamente nítida e quero dela tirar uma boa fotografia. Ele mandou tirar a foto, sim. Essa localidade me permitiu concomitantemente apreciar a diferença que existe, de um lado, entre as rochas decompostas que formam o traço saliente de toda a região, tanto quanto eu pude visitar, e o drift superposto do outro lado. Quer dizer, como tem os blocos e aparentemente eles estão superpostos ao solo, que é um material decomposto, ele achava que aqueles blocos foram levados e não resultado da decomposição ali mesmo. E esse foi o grande erro do nosso sábio, eu repito, um cientista realmente importante, mas que nesse caso ele errou. Aí, ainda ele falando, né, que é algo novo, etc, etc, muito entusiasmado, pode passar. Aí, um diagrama mostrando as morenas, né? Ali tem uma geleira, né, no centro, entre duas elevações, e mostrando o que faz a passagem da geleira, arrastando de um bordo da direita, da esquerda, embaixo também, e lá na frente, ela, quando há o degelo, vai largar aquilo tudo. E então esse é o material típico das glaciações do Pleistoceno que a gente conhece da Europa e também dos Estados Unidos. Pode ir. E no Brasil, eu chamei de pseudo-morena. Olha lá, essa foto é do tempo do próprio Agassiz. Está lá. Por que ele ficava entusiasmado, achando que houve um transporte, e nesse transporte glacial, quando houve o degelo, esses blocos foram lá.